Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, eu tenho a alegria, a satisfação, a honra de receber aqui na bancada uma pessoa muito especial, com uma formação bastante sólida. Eu recebo aqui o padre Lino Batista, da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Apucarana. Ele também é doutor em filosofia pela Universidade Gregoriana em Roma e é também professor da PUC de Londrina em Maringá, professor do Instituto Filosófico de Apucarana e também da Faculdade Facnopar em Apucarana. Padre Lino, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Clodomiro, pessoal que está em casa também, boa noite, que nos acompanha. Prazer enorme poder estar no teu programa. Na verdade, Padre Lino, é uma coincidência, né? Há exatamente 4 anos nos encontramos no nascimento da minha filha. Não sei se você se recorda disso. Sim, e mais coincidência ainda é o fato de que numa outra oportunidade nós também tínhamos nos encontrado quando ela fazia acho que 2 anos de idade. Então a segunda coincidência, mas muito bom sempre te encontrar. Eu também digo o mesmo. E na verdade nós temos aqui uma pessoa que eu diria, Deus coloca a sabedoria e a santidade numa única pessoa. É um pouco o seu caso, né, Padre Lino? Que eu tenho uma admiração e um reconhecimento muito grande pelo seu trabalho, sobretudo nas regiões, na cidade de Arapongas, Apucarana, e até, inclusive, quero mandar um abraço muito grande para quem nos assiste de Arapongas, Apucarana, que sempre prestigia um programa e mandam aqui uma mensagem carinhosa, não só ao programa, mas também a esse humilde apresentador. Muito obrigado. Padre Lino, gostaria de tratar aqui contigo a questão da participação da Igreja com a política. Nós estamos agora num processo eleitoral, um processo rico e também muito significativo para a vivência da democracia no país. Sabemos que nós temos uma crise muito grande no cenário político, mas a Igreja sempre tem uma prudência muito grande no tratamento da questão da política, até em relação à formulação de documentos, aos posicionamentos que ela assume diante dessa questão importante para o país. Na sua posição como padre e também como professor, como que você avalia hoje o papel da Igreja nessa vinculação social, nessa vinculação com a política? Bom, acho que assim, primeiramente a gente sabe que esse tema política e igreja acaba sendo um tema bastante espinhoso e delicado de se tratar. A percepção que se tem do envolvimento entre igreja e política nem sempre é uma percepção que seja aceitável por todos, e muitas discordâncias a respeito desse envolvimento nós temos nessa discussão. Mas eu diria até que para a gente compreender um pouquinho essa relação entre igreja como instituição e a questão política, a gente deveria olhar ela até um pouco mais ampla, no sentido de dizer que a igreja como instituição, ela é instituição no mundo, presente no mundo. E até eu recordo aí, fazendo uma analogia com o Evangelho, né, no momento em que a gente lê lá na palavra que é preciso ser fermento na massa. E a igreja como instituição, ela não pode deixar de ser fermento na massa, ela tem que ser fermento. E essa instituição, ela tem que fermentar a realidade do seu país. E no Brasil, especificamente falando, a igreja tem uma tradição forte nesse sentido, né? Eu me lembro, por exemplo, que quando a CNBB, a Organização dos Bispos, foi criada no Brasil, lá num período onde vivíamos o regime militar, a ditadura militar, teve um papel fundamental a igreja, por exemplo, na questão da democracia, de exigir um país democrático. E essa presença da igreja, ela é de longa data, né? Eu até digo que, muito mais do que de longa data, a presença da igreja nas questões sociais, ela é um honrar, um respeitar aquilo que é a missão da igreja. Porque se você olhar um pouquinho, né, a gente vai dizer o seguinte, que a igreja tem que estar envolvida nas questões sociais do mundo, porque Deus mesmo, ele esteve envolvido com o mundo, né? Há uma passagem muito interessante, inclusive, que eu às vezes acabo colocando para as pessoas, de que a igreja ela não pode não cumprir essa função de interferir nas questões sociais, porque há uma passagem, por exemplo, no livro do Êxodo, na Bíblia, no capítulo 3, versículo 7, onde tem 3 verbos muito significativos. Um que diz assim, que Deus, ele, diante de uma situação social de escravidão no Egito, Deus, ele viu
o povo que estava escravo, então ele não fechou os olhos, né? Ele estava olhando, estava se importando com aquela realidade. Depois, o outro verbo é que ele ouviu o sofrimento das pessoas que eram injustiçadas, né? E que não tinham nenhum dos seus direitos respeitados, que fazia o trabalho servil. Mas o terceiro verbo mais importante, que é o verbo de que Deus, ele desceu. Ele fez alguma coisa naquela situação concreta de escravidão. E aí a pergunta que eu faço, se Deus, ele desce para intervir em questões tão pontuais nesse sentido, para libertar as pessoas do sofrimento social, por que a igreja teria que fazer diferente? Por que a igreja não teria que se envolver? E você bem coloca o papel da CNBB no Brasil de forma mais específica, que nós temos como uma instituição, ao lado, por exemplo, da OAB, que representa momentos, representa uma participação decisiva em momentos significativos da história política brasileira, né? Os nossos pleitos, né, muitas vezes levados às ruas, tiveram o papel importante da CNBB, como o caso, por exemplo, da Lei Ficha Limpa, né? É um avanço que nós tivemos na nossa legislação eleitoral e aí uma participação decisiva da própria CNBB. A CNBB, nesse momento da eleição 2016, ela tem um documento específico e como que esse documento se tem esse documento, como que ele tem se reportado para as eleições desse ano? Sim, a CNBB, todo o período eleitoral, né, de 4 em 4 anos, seja em nível nacional como em nível local, quando é para a prefeitura, ela sempre vai produzir, qualquer tipo, né, em qualquer movimentação de eleição, ela vai produzir a sua opinião através dos seus documentos. A gente chama de cartilhas, documentos, porque são pequenos documentos nesse sentido, de orientação para a população em geral, especificamente para aquele que é católico. E aqui é bom que se chame a atenção o seguinte, que quando a igreja orienta politicamente, a igreja não quer usar da religião como curral eleitoral. Que seria o quê? Aquela prática de você dizer assim, olha, vote nesse fulano aqui, porque esse fulano aqui, ele é o cara a te representar, ou ele é a pessoa a te representar. Ou seja, a igreja não se envolve numa política partidária. Não. Ela pretende o quê? O exercício pleno da política, mas no sentido amplo, lato, o exercício da cidadania. Exatamente. Até eu ia falar isso para você, no sentido de que o envolvimento da igreja com a política não é um envolvimento partidário. Né? A igreja pensa a política não de forma partidária. A igreja pensa a política naquele sentido que nós conhecemos de política lá atrás, né? Quando o nosso amigo Aristóteles já dizia, né, da política como participar da vida da polis, na decisão daquilo que é melhor para a cidade, para a comunidade, em todos os sentidos. Então, no sentido bem lato mesmo da palavra. Lino, é interessante você reporta Aristóteles e depois um outro nome muito importante dentro da igreja foi Tomás de Aquino, que era um aristotélico e tinha de fato uma visão de que a política é o pensar em relação ao bem comum, essa visão bem aristotélica. Só que depois nós tivemos uma outra figura na modernidade, Maquiavel, que pensa a política como conquista de poder. E me parece que nós temos esses dois elementos envolvidos na política. A política é, por um lado, conquista de poder, mas ela é também o quê? Instrumento para pensar o bem coletivo. Não dá a impressão que o Maquiavel tem sobreposto o Tomás de Aquino nessa perspectiva da política atual? Aliás, o próprio Maquiavel vai dizer, né, que esse jeito bonzinho do cristão ser não serve para a política, né, porque é preciso mais do que ser bonzinho para ser um bom político. Mas eu acho assim que a gente deveria purificar a ideia de poder, de exercício do poder e dizer sim, né, que a política ela é um jogo de conquista do poder, de manutenção do poder, mas com vista a quê? Eu acho que não há nenhum mal em eu conquistar o poder ou lutar para me manter no poder, desde que a finalidade de tudo isso seja o bem comum. Eu concordo contigo, mas quando eu coloco a pergunta, eu coloco na seguinte perspectiva. Não dá para você dissociar a questão da conquista do poder e manutenção. Isso, inclusive, é um elemento que nós temos agora. As eleições, elas demonstram isso. Mas parece-me que a política ela tem essa ausência hoje de pensar o bem coletivo. Quer dizer, a sociedade tem um ceticismo muito grande em relação ao fazer política, né? Quer dizer, não está na hora da gente começar a resgatar um pouco esse fazer política, pensando de fato ela como instrumento do bem coletivo? Eu acho assim, mais do que na hora. E isso só vai ser possível quando a gente conseguir, por exemplo, da parte da sociedade, que a sociedade ela esteja mais próxima desse exercício do político. Não é aquela coisa que nós dizemos que não basta ser cidadão, não basta eu ir lá e votar e escolher o meu representante,
mas eu tenho que criar na sociedade cada vez mais organismos, organizações, entidades organizadas que sejam capazes de estar auxiliando, de estar fiscalizando mesmo, de estar junto, acompanhando. Eu acho que talvez seja por parte da sociedade civil, organizada nas suas várias entidades, é que nós vamos fazer acontecer essa transposição da política não só como conquista do poder e manutenção do poder, mas como essa conquista, essa manutenção em vista do bem comum, como lembra lá o São Tomás de Aquino já na sua doutrina, na sua teoria. E a igreja, quando hoje ela se envolve em política, ela se envolve justamente nessa lógica, né? E seria altamente errado a igreja se envolver de forma partidária. Eu, como padre, ou qualquer padre que esteja me vendo agora, ou aquele que participa da igreja, seja padre, seja pastor, eu acho que é uma posição altamente arriscada e perigosa, você usar da religião como forma para dizer, ó, vote nesse cidadão ou naquele cidadão que ele é a pessoa indicada. Inclusive, né, há relatos, por exemplo, de líderes religiosos que praticamente vai pegar lá o candidato e vai dizer assim, ó, esse aqui é o escolhido de Deus, vote nele, usando da sua igreja, né, usando do púlpito como forma de você fazer com que a pessoa possa se beneficiar disso. Inclusive, né, Lino, nós temos agora na legislação eleitoral uma terminologia nova, né? Sempre combatemos o abuso do poder econômico. E agora entra em uma cena a tentativa de combater o abuso do poder religioso, que é um pouco o que você fala, né? A utilização do púlpito para a condução da eleição deste ou daquele candidato, né? Um direcionamento, quando na verdade essa decisão deve ser uma decisão livre da consciência do próprio cidadão, e não do pastor, não do padre, não da própria igreja. Perfeito, porque senão eu acho que nós estaríamos voltando àquela prática do passado, à prática dos coronéis, né, das fazendas, onde obrigava lá o seu funcionário a ir votar no voto de cabresto. Eu acho que hoje pode existir uma outra forma de cabresto, o cabresto religioso, por assim dizer, né, o poder religioso, como é a terminologia agora. Então, assim, quando a gente fala da igreja orientando politicamente falando, a gente fala não no sentido de indicar o candidato, mas o padre ou o pastor ou qualquer líder religioso que seja, ele não pode se ausentar, e aí a igreja não pode se ausentar, de tentar ajudar na construção do como votar. Né? É nisso que tem sido a orientação da igreja. E nesse aspecto, Lino, você coloca muito bem, né, um não envolvimento com a política partidária, mas existem determinados momentos da política nacional que a igreja acaba se posicionando. E aí eu entro num ponto mais espinhoso. A questão do impeachment que nós atravessamos no país agora recentemente, e eu me recordo que a própria CNBB lá atrás, ela lançou um documento que ela era contrária ao impeachment. Como que a igreja hoje ela se posiciona, se há uma tendência, uma postura da igreja, um documento, em relação ao resultado final desse processo que nós tivemos? Eu acho assim, por exemplo, que a CNBB ela teve sempre uma postura muito prudente em relação aos processos que envolvem a questão política, né? E na questão do impeachment, por exemplo, nós sabemos que a insegurança em relação ao impeachment estava propriamente no meio jurídico, já estava a insegurança. Não havia, por exemplo, ou não houve, por exemplo, uma concordância nem com relação ao aspecto jurídico do impeachment, se de fato existiu ou não base legal. E nós sabemos que, no fundo, o que acabou se tratando? Acabou se tratando de um aspecto altamente político, né? E talvez quando a igreja ela se posicionou lá no primeiro momento com relação ao impeachment, era justamente para chamar a atenção para esse fato de que, olha, atenção para o fato político que está por trás do impeachment, além do fato legal, que não é de concordância, né, pacífica, nem entre os juristas, e que leva ao campo político. Talvez a igreja ela se posicionou no sentido de, olha, no sentido de prudência, né? Prudência porque aqui se trata de um aspecto político também, né? E de observar os interesses que estão em jogo aqui. Mas hoje a igreja ela vai olhar o impeachment e todo o processo que aconteceu, né? Apesar dos seus pontos que talvez poderiam ser de forma melhor trabalhada, mas acho que a gente tem que olhar como toda a sociedade está olhando, no sentido de que um momento que a gente não pode deixar passar de crescimento da sociedade, de exercício da cidadania. Ou seja, até olhar isso como um processo de aprendizagem, né? Sim. Lino, em 30 segundos, para terminar a nossa entrevista aqui, aliás, uma entrevista muito bacana, qual a mensagem que você deixaria em 30 segundos para quem nos assiste, para quem nos ouve, do procedimento de votar exercendo plenamente a sua cidadania? Olha, eu vou usar para você que está em casa aquilo que a gente tem usado por aí, né? Primeiro, não deixe de votar. É importante sua participação. Exerça a sua cidadania. Acompanhe aquele que você escolher como seu representante. E depois, não venda o seu voto.
né? Isso não contribui para a democracia e para o país. E depois, conheça a história de vida do seu candidato. Isso é muito importante. Eu conversei aqui com o padre Lino Batista, agradeço imensamente a sua presença, espero que você volte uma outra oportunidade para que a gente continue sobre esse assunto. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesse bloco nós vamos tratar sobre o movimento feminista. Para tratar desse assunto, eu recebo aqui na bancada do Pauta em Debate a educadora sexual Liliane Nunes. Liliane, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada, Clodomiro. Liliane, você sempre traz aqui temas bastante interessantes, complexos para a sociedade e o movimento feminista também, do meu ponto de vista, é um deles. Né? Como que nós podemos abordar? O movimento feminista é um movimento que surge a partir de qual contexto, como ele surge, como ele de fato traz uma influência para a sociedade? Bom, Clodomiro, historicamente o feminismo ele tem origem lá pelo final do século XIX, quando as mulheres, tem até um marco bem conhecido, até que teve um filme recentemente, que são as sufragistas, o movimento sufragista, que elas começaram com o direito de votar. Historicamente começa nesse ponto, porque elas sentiam que socialmente elas estavam sendo negligenciadas, elas estavam sendo preteridas ao universo masculino de um modo geral, e elas entenderam isso na Europa, que o voto seria uma boa ferramenta para que elas começassem a se colocar de uma forma igual. Depois, em alguns lugares o voto já foi, elas conseguiram esse direito ao voto, nos Estados Unidos, se eu não me engano, década de 20 ou de 30, no Brasil foi um pouco depois, e algumas mudanças começaram a acontecer, mas longe ainda da situação ideal que era do simples respeito que elas exigiam com relação às suas atividades. Na década de 60 e 70 é que teve o pico, onde além da questão do voto, existia também a questão da liberdade sexual e a questão do trabalho. Nesse momento ainda existia a questão de trabalho doméstico é de mulher, não remunerado, e trabalho fora é de homem, obviamente remunerado por ser o provedor.
certo? Só que a questão do trabalho doméstico não ser remunerado passava, e ainda passa em algumas situações, a ser desvalorizada e desmerecida. E é também o trabalho. O que você faz? Nada, eu fico em casa. Não é assim. Você fica em casa e conduz a casa. Né? Liliane, é interessante pelo que você coloca nesse trajeto histórico, o próprio movimento feminista ele é um elemento recente, né? Porque Sim. a gente olha, por exemplo, 100 anos é pouca coisa para a história e o papel que a mulher ocupou na história da própria civilização. Uhum. E, de certa maneira, esse pico que você coloca na década de 60, 70, o movimento feminista ele não acaba se perdendo no sentido que ele quer o quê? Ele quer se aproximar nessa igualdade do homem, muitas vezes o quê? Ter uma identificação com o papel ocupado pelo homem. Você acha que o movimento feminista passou por esse momento de crise? Na verdade existe uma questão de identidade muito forte. Hoje em dia a palavra feminismo ela está começando a ficar com uma cara pejorativa, porque é tudo feminista. Porque algumas mulheres elas levantaram essa bandeira com uma força tamanha que às vezes a entonação e a forma como elas colocam parece que elas querem dedetizar a humanidade do homem, do sexo masculino, da sociedade. E não é isso. O feminismo ele tem por base a igualdade e ponto. A mulher feminista ela quer simplesmente o respeito e a igualdade. Ela não quer que os homens sejam castrados, que eles sejam todos eliminados e que eles são descartáveis totalmente da sociedade. De jeito nenhum. Pelo contrário. Né? Até porque se a questão é direitos iguais e o respeito, aquelas que pensam de uma forma diferente também têm que ser respeitadas. Né? Então, assim, a questão de, você falou, né? As mulheres desempenharem papéis que homens também desempenham e ter essa crise. Poxa, mulheres dirigem carro, dirigem caminhão, pilotam aviões. Homens levam filhos na escola, preparam a comida, lavam a louça, né? E, enfim, desempenham papéis que até então a sociedade dizia que era só de mulheres. Né? Na verdade, isso é uma conquista, como você disse no início, uma conquista política, né? Começa com a participação, com o direito de votar. E é interessante, por exemplo, no Brasil, as 2 últimas leis eleitorais que nós tivemos, inclusive a que está sendo válida, né? Aplicada nessa eleição de 2016, as 2 leis foram criadas justamente com o objetivo do quê? Da inserção da mulher dentro da política. Sim. Quer dizer, nós temos ainda uma participação muito baixa da mulher na política, até porque nós temos cotas dentro dos partidos que devem ser preenchidos do ponto de vista legal, né? Os partidos devem fomentar essa participação da mulher, porque ainda é muito baixa. Como que você avalia o quadro aqui no Brasil do movimento feminista? Quer dizer, nós temos ainda muito que caminhar, como que você avalia isso? Num cenário geral, não só político, realmente a gente ainda tem muita coisa para agregar. Em termos corporativos, por exemplo, no ambiente corporativo, existem mulheres extremamente poderosas, extremamente competentes e capazes, que ocupam funções e posições de homens e que ainda são remuneradas de forma diferente. No ambiente artístico também. Né? No setor acadêmico já não posso dizer a mesma coisa, porque como na academia você tem os intelectuais e você tem uma visão diferente de sociedade, então academicamente já existe um cenário um pouquinho mais favorável no sentido da igualdade, mas fora isso ainda tem muito espaço para ser ganho. Né? Na parte de agricultura, setor de agronegócio também é um setor extremamente masculino ainda, muito embora tenham mulheres já atuando, mas essas mulheres que atuam têm que se posicionar de uma forma muito incisiva e muito dura para que alguns limites não sejam transpostos em algumas situações que ainda são desnecessárias para acontecer. E uma outra questão importante, né, é uma luta permanente, e essa luta é travada politicamente, na medida que você conquista espaços, conquista essas funções na produção, né, na questão da divisão social do trabalho. Mas acho que tem uma outra questão importante, né, Liliane, você que trabalha nessa área pode falar com mais propriedade, que é a questão da violência contra a mulher, ainda que os dados que nós possuímos ainda são alarmantes. Sim, né? São bastante. Quer dizer, como que nós podemos avançar nesse aspecto? É uma questão de posicionamento de mais uma perspectiva policial, uma perspectiva de consciência. Quer dizer, qual que é o nosso caminho para combater a violência contra a mulher? Pois são fatores que se interligam, assim. Porque quando a gente fala violência contra a mulher, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Bater, violência física. Nem toda violência é somente física, existe a violência psicológica também. Muitas vezes a mulher ela é chantageada de uma forma muito sutil, né? Muito sutil, muito dissimulada às vezes. Por quê? Pelo poder econômico. Eu sou o provedor, eu banco o teu luxo, eu banco a tua casa, eu sustento os teus filhos, então é assim que tem que ser.
Agora, esse é um aspecto interessante, porque essa inserção da mulher no mercado de trabalho, ela trouxe um equilíbrio econômico dentro do lar. E uma ameaça junto, né? É uma ameaça junto ao homem. Ao poder, claro. E isso reconfigura, não sei se você concorda, Aline, reconfigura o papel que o homem ocupa dentro do espaço doméstico. O que você colocou anteriormente, o homem hoje cuida da criança, leva à escola. Sem o menor problema, troca a fralda. Muitas atividades que antes era exclusiva da mulher, hoje é feita de forma compartilhada. Claro. Se isso é um aspecto positivo, tem esse aspecto negativo. O homem perdeu o seu trono do poder econômico. Isso é motivo gerador também dessa violência, muitas vezes, esse resquício do homem, que não é mais o macho provedor? É o que você falou, tem que ser um resquício já, porque não há o menor problema. Tem casais que se entendem perfeitamente quando a mulher ocupa financeiramente uma posição vantajosa em relação à do homem. São casos raros, isolados, mas já acontece. E se o casal se entende dessa forma, não há o menor problema. Então, assim, negativamente, quando ele tem na história dele essa coisa de que eu sou o macho, eu sou o provedor e eu que sustento, e ela pode até ter as coisas dela, mas quem garante a segurança total e proteção sou eu, né? Então, essa coisa do positivo e do negativo, do sim, do não, do pode e não pode, nessa questão feminista, ela tem que ser eliminada, porque, na verdade, uma vez que você entende que são iguais e pronto. É claro que você tem questões, por exemplo, biológicas e fisiológicas. O homem, por si, pela natureza anatômica dele, ele é mais forte. Então é natural que ele consiga carregar mais peso, que ele consiga fazer movimentos mais esforçados. Nada impede que uma mulher faça também. Se precisar fazer, ela faz, né? Agora, a gentileza cabe sempre em qualquer lugar, né? Ele pode abrir uma porta, se ela não se importar. Ela também pode abrir a porta, se não se importar. Enfim, são pequenas atitudes que você não tem que cumprir protocolo do certo e do errado. É sempre o bom senso. Quando você usa o bom senso, né, você elimina qualquer tabela e qualquer padrão de sim e não, de certo e errado. E aí tem uma questão também interessante, porque você tem uma mudança de comportamento, de atitude, de ação do homem, da mulher, nessa reconfiguração do próprio espaço da divisão social do trabalho. Agora, de certa maneira, a gente precisa criar também um discurso que acomode essa mudança. Por exemplo, o homem ter uma compreensão dessa mudança e um discurso que acomode também a sua nova atitude, o seu novo posicionamento, o seu novo comportamento. Porque muitas vezes ele não admite isso, né? Sim. Não admite, por exemplo, a mulher ter um rendimento maior que o dele. Ela ser mais autoritária, mais ativa. Mais ativa que o próprio homem. Então, quer dizer, eu acho que nós vivemos aí um choque de placas tectônicas em relação ao homem e à mulher, que nós estamos passando por um processo, talvez, de mudanças muito grandes. Valores, e que isso gera, consequentemente, essa instabilidade, né? Exatamente. Nós temos uma instabilidade muito grande nesse aspecto, né? Não só das mulheres, né, pela luta, pela conquista, mas também pelo homem, muitas vezes perdendo o espaço que sempre lhe pertenceu, né, na história. Historicamente teria que ser dele, né? Mas aí eu brinco assim, tem que ser mais rápido do que a gente, então. Se não tá contente, então agiliza, meu amor, porque a gente tá chegando perto de você. Corre, então acho bom se mexer, ou então aceita que dói menos. Né? Mas na verdade, assim, essa coisa do feminismo, essa coisa de ficar pejorativo, é porque algumas mulheres aproveitaram essa onda para querer jogar e extravasar todas as frustrações e tal de uma história de repressão. E na verdade não é isso, a gente tem que colocar o pé no chão, né? Vamos lá, vamos ser iguais? Vamos. Só que existem situações que a gente pode flexibilizar, eles também podem flexibilizar, sempre considerando o bom senso. Eu ganho mais do que você, eu fiquei, por exemplo, às vezes o cara até ganhava mais, mas ele ficou desempregado, uma situação externa que ninguém teve controle. Ele vai ter que se flexibilizar e entender que a partir daquele momento eles vão ter que se adaptar, e se ela trabalhar, a renda dela vai ser significativa para um determinado período. Paciência, aí o relacionamento vai sofrer e sofre por causa dessa situação? Sim, sofre. Daí os dois têm que ter um alinhamento muito fino para não permitir que isso abale demais a relação. Liane, o nosso espaço aqui é curto, eu quero colocar um outro ponto aqui, que é um ponto delicado, espinhoso, que é relacionado à liberdade sexual. Quer dizer, a mulher conquistou a liberdade sexual nesse percurso de lutas, e aí toda a questão se ela tem autonomia plena no uso do seu corpo. E aí entra uma questão fundamental que é muito debatida na sociedade, que é a questão do aborto. Sim. Como que nós podemos dar uma leitura sobre esse aspecto? Pois é, a liberdade sexual, ela trouxe justamente essa autonomia completa, desde a questão do momento que eu quero ter relação sexual, com quem eu quero ter relação sexual, e se eu tenho um parceiro fixo, no caso um marido, por exemplo, eu posso escolher ter ou não relação com ele no dia que ele quer. Porque até então a mulher tinha que estar disponível sempre, a qualquer hora, a qualquer momento. Né? Agora a gente já tem essa liberdade e essa autonomia. Com ela a gente traz o quê? A questão do estupro e do aborto à tona, porque o estupro é uma invasão
da minha privacidade, do meu corpo, é uma relação sexual forçosa, sem o meu consentimento, né? E a questão do aborto é, no caso de uma gravidez que eu não planejei, que eu não desejei, o que eu posso fazer com relação a essa condição que só dirá respeito a mim, ou se eu quiser interrompê-la, ou se eu tiver esse filho, como é que eu vou fazer dentro das minhas condições. É por isso que vem a polêmica. E na questão do aborto especialmente, vem a questão religiosa extremamente forte, e eu entendo perfeitamente, porque é uma vida que está ali em formação e tal. Essa vida vai fazer parte do mundo em um X tempo, né, dali meses. E como é que eu vou preparar essa vida para ser um indivíduo? Eu tenho condições para isso? Eu vou ter um suporte? Eu me julgo capaz de conduzir, colocar esse ser humano que vai ser desenvolvido e preparado por mim, um cidadão, né? Ou eu não tenho condição, o que eu vou fazer? Então, realmente, o direito é da mulher de resolver isso. Eu entendo que o Estado queira interferir, que a igreja interfira nessa decisão, porque senão vira uma bagunça. Mas, realmente, assim, no final das contas, o impacto vai ser na mulher. Ou por dar continuidade ou por interromper, no caso do aborto. Vai ser só com ela o problema. Por isso que ela tem que resolver. Na verdade, né, Lilian, é um problema de ordem individual, total, mas que tem toda uma prescrição, digamos assim, social, seja religiosa, seja política. Porque essa bandeira hoje ela é também assumida por posicionamentos ideológicos no campo político, né? São bandeiras defendidas pró e contra. E também com uma presença muito forte de um discurso, que é o discurso religioso, que tem certamente um papel importante na sociedade, só que também tem esse posicionamento que fica até onde nós podemos intervir ou não no espaço da liberdade individual. Exato. Quer dizer, esse de fato é um dilema que se arrasta ainda e me parece que é um tema muito aceso na pauta política brasileira ainda. Bastante, né? Bastante. Liliana, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no Pauta em Debate. Obrigada. Mais uma vez, muito esclarecedor esses pontos que você avalia aqui, analisa do movimento feminista. Espero que você volte uma outra oportunidade também. Obrigada pelo convite. Um abraço. Outro para você, obrigada. Você que deseja morar bem, dê uma olhadinha nesse recado. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar.
Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Tratamos aqui do tema da política, a entrevista com o padre Lino Batista falando do papel e da importância do exercício da cidadania. E também entrevistamos a educadora sexual Liliane Nunes, que trouxe aqui o tema do feminismo, um tema importante mostrando o papel que as mulheres ocupam e devem ocupar na sociedade contemporânea. Eu espero revê-lo no nosso próximo programa. Desejo-lhe uma boa noite, um grande abraço, obrigado pela audiência e até lá. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.